scaffold work for the church. Que o livro de Atos era meramente um andaime para a igreja. The church was found in the 4 Gospels. A igreja foi encontrada nos 4 evangelhos. And we find vice versa from that. That it's the 4 Gospels that guards the book of Acts. E encontramos o contrário disso, que são os 4 evangelhos que guardam o livro de Atos. It's from those 4 Gospels that the book of Acts is written. É daqueles 4 evangelhos que o livro de Atos é escrito. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Apocalipse 3, verso 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Grande Criador, pedimos que o Senhor nos ilumine mais um pouco nesta pregação, que o Senhor nos dê condição de clarear as coisas, desde que o Senhor já as revelou. Estamos certos disto, Pai, porque a Sua palavra tem sido cumprida e nós cremos nela. Então estamos pedindo que o Senhor auxilie cada um de nós para falar, para ouvir, e que possamos colocar as coisas no lugar e os verdadeiros crer naquelas coisas e se desprender de toda a vulgaridade pecaminosa deste mundo e amar a Sua palavra para a Sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O que significa H-A-M? Eu creio que nós estamos em tempo de falar sobre grandes coisas. E sempre quando Deus faz algo, tem um significado. Cada coisa que Deus faz tem um significado. Cada homem que Deus usa, seu nome tem um significado. Então vamos pensar nisto hoje, o que significa H-A-M. Já sabemos que
este HAM está em dois homens especiais neste dia final. Billy Graham, como anjo, que prega às igrejas nominais, e William Branham. Graham, que tem 6 letras, que aponta para o dia que o homem foi criado, que o número 6 pertence ao homem, e Branham, que aponta para Deus, que o número 7 aponta para Deus. O número de Deus é 7. Este é o número de Deus. Eu pensei em falar sobre isso, coisa muito simples, que eu acho que a gente pode conversar com vocês mais sossegado. Mas quero mostrar para vocês que desde 58, na mensagem Olhando para o Invisível, irmão Branham já estava falando com respeito a este nome. Eu não posso te dizer que o irmão Branham tinha consciência do que era ou não. Para mim ele tinha, ele sabia, quando ele estava falando sobre essas coisas. Ele diz assim neste parágrafo, ela foi pregada em 3/10/58. E parecia que talvez continuasse por algum tempo, até que essa tenda entrasse debaixo do meu ministério, o qual eu tenho tido, porque hoje nas entrevistas foram 4 visões sobressalentes que aconteceram nas entrevistas. Escuta, por isso, talvez vá continuar para frente. Lembra que essa mensagem é de 58. Até que a tenda comece, ou que seja, ou o que ele tem escolhido para começar a declarar seu nome de um novo modo. Para declarar o nome de Deus de um novo modo, de uma outra maneira. Mas quando o fizer, será tão perfeito como os outros. Cada vez que Deus se manifestou. Pelo Velho Testamento, ele foi conhecido com vários nomes, tem 7 nomes redentores, que ele foi conhecido. Agora é um nome de revelação. O nome de Jesus Cristo foi exatamente o nome que manifestou todos os nomes redentores, que eu não consigo expressar tudo para você: Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tsetkeno e assim por diante. É muita coisa que cada nome desse tem um significado. E ele, irmão Branham, estava dizendo que Deus ia fazer isto com ele, debaixo deste ministério, que seria a terceira puxada. Vocês podem ver que ele é claro nisso daqui. A tenda não é a primeira e segunda puxada, a tenda é a terceira puxada. Cada vez que o irmão Branham falava sobre a tenda, ele estava falando numa terceira puxada: te encontrarei ali, Deus dizendo, eu vou te encontrar ali. Escuta bem o que ele diz: mas quando fizer, será tão perfeito como os outros. Estou confiando em Deus que seja maior que os outros. Então tem coisas que você tem condição de ver isso, que é maior do que os outros. Quando este nome fosse manifestado, seria maior do que os outros. Porque tudo o que sobrou para o 7º anjo é maior do que os outros. Até você sabe que Jesus falou que é maior. Foi Jesus que falou, São João 14:12.
Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Quer dizer, eu vou voltar na condição original. Então, o que vier aí, ele vai crer em mim e vai fazer obras maiores. Por quê? O próprio Jesus Cristo estaria em forma de Espírito, outra vez num homem na terra. Por isso que as obras seriam maiores. As obras maiores não são de William Branham. As obras maiores são de Deus em William Branham. Entende? Você vai ter que notar isso na terra. Obras maiores. Então, o irmão Branham está dizendo que estou confiando em Deus que seja maior que os outros. Quando manifestar esse nome, ele diz, quando o fizer, será tão perfeito como os outros. Estou confiando em Deus que seja maior que os outros. E se você for pela Escritura, se o sétimo anjo tem que fazer obras maiores, então o significado daquele nome é maior que os outros. Para começar, você tem que entender por que maior. Porque é o que Deus está usando na terra. É através daquilo. Quando Deus deixou de usar a lei para usar o Filho, Jesus é o nome maior no céu, na terra. Você sabe que não tem um nome maior do que Jesus Cristo no céu, na terra. Durante todo esse tempo, durante as eras. Mas foi Jesus quem diz, aquele que crê em mim fará obras maiores. Para fazer obras maiores, teria que o próprio Deus estar neste homem realizando obras maiores, trabalhos maiores, curas maiores e revelação, que é o principal da Bíblia. Você vai ver que cura divina você tem desde o início da Bíblia. Cura divina, Deus operando em cura. A abertura da palavra, a revelação da palavra, você tem em Apocalipse 10:7. Você tem ali. Os demais, você tem ministérios abençoados de Deus em cada homem. E até Jesus Cristo veio com um ministério desse, operando maravilhas, mas não pôde revelar a palavra. Por quê? No dia dele, ele revelava Deus. Que Deus é a palavra. Só que ele revelava Deus em carne, como sendo Salvador, curador. Era a mesma coisa de Jesus dizer, eu sou o que Enoque pregou, que Noé pregou, que José pregou, que Abraão pregou. E aí eu vou ficar falando a noite inteira, se eu lembrasse todos os nomes, né? Eu sou. Ele vai dizer isso daí. Você olha para Jesus e diz, eu sou todos eles. Eu sou todo o Velho Testamento. Eu sou todos os patriarcas. Eu sou todos os profetas, certo? Mas agora ele estava falando de um que viria maior, que faria coisa maior. O Espírito Santo já veio e fez algo maior naquele dia. O Espírito Santo revelando para nós sua palavra, operando durante 7 eras da igreja. Mas não tínhamos revelação dos mistérios. Tivemos uma revelação do sacrifício de Cristo. O que o Espírito Santo veio mostrar para nós, durante as eras, era o sacrifício de Jesus Cristo. E nós o conhecemos e o recebemos. Amém? Agora, no último dia, quando estivesse mudando o ministério, mudando a etapa, mudando o nome, que é o mais perigoso mesmo que o povo, eles estriba, é na mudança de nome. Mas é a Bíblia que diz, é o irmão Branham quem diz, e nós sabemos que isso daqui é verdade. E o irmão Branham, vocês notaram o que eu li aqui? Ele está falando do nome. Por isso, talvez, eu vá continuar para frente até que a tenda começa, ou que seja, ou o que tem ele escolhido, para começar a declarar seu nome de um novo modo. Declarar seu nome de um novo modo. Mas quando fizer, será tão perfeito como os outros. Será tão... Estou confiando em Deus que seja maior que os outros. Amém? Maior que os outros. Agora, o irmão Branham, ele olhava muito o sofrimento do povo na terra. E aquele dom que ele tinha,
e que distribuía saúde para o povo, cura para o povo, irmão Branham pensava nisto, neste dom e neste nome, para trazer mais saúde para a terra, mais saúde para o povo. Mas Deus usou esse nome para tudo que é superior. Porque se Ele veio trazer-nos uma fé de rápido, que a fé que temos não podemos subir, vamos parar nisso um pouquinho outra vez. Qual a fé que temos? A fé em Jesus Cristo. Aí se arrepia. Não podemos subir. William Branham diz: com a fé que temos, não podemos subir. Primeiro selo, 35, na primeira tradução, e 75, na segunda tradução. Com a fé que temos, não podemos subir. Gente, se ele diz não podemos subir, então precisamos de uma fé maior, que é a fé de rápido, e um nome maior. Porque quem vai ser arrebatado, note bem, não são os judeus. E quando Jesus veio com esse nome, Yeshua, Jesus, ele veio para os judeus, ele veio para o que era seus. Ele não veio para os gentios, ele veio para o que era seus. Então tem um significado. O que é Jesus? Você marcou alguma coisa aqui, algum significado? Isaías, a salvação é Deus. Isaías, o primogênito dos profetas. Daniel, Deus é meu juiz. Vendo, Senhor, o que significa El? O que significa Iá? Isaías. Iá, quer dizer, salvação de Deus. Salvação é Iá. Isaías, quer dizer, salvação é Iá. Salvação é Deus. Daniel, agora é o El, sempre conhecido como El, Elá, Elohim. El, Daniel, Deus é meu juiz. Samuel foi chamado pelo Senhor. Pedro, rocha, rochedo. Mateus, oferta de Deus. Lucas, luminoso, brilhante. Isso é o que significa. Davi, o amado. João, Deus é bondoso. William, protetor absoluto. Onde você arrumou isso? Interessante, né? Isso é para mostrar algum significado. Então, o que significa H-A-M? Se já no William já tem um bom significado, mas tem tantos William. Por certo, no tempo de Jesus tinha tantos Jesuses, mas somente um que era o Cristo. Tem muitos William, mas só um que é Brana, escolhido por Deus. Só um. Não, mas você vai na internet, você vai encontrar vários William Brana. Sim, você vai encontrar a família Brana para todo lado, que não tem nada a ver com William Brana. O Bran? No Bran. Sobrinho meu pai, Bran. Mas aí esse significado eu tenho. Porque H-A-M, Bran, sobrinho meu pai. E agora o H-M, que nós estamos comentando, porque é algo maior. O nome é nome de arrebatamento. Com o que temos não podemos subir. Fé em Jesus, não podemos subir. Então precisamos de algo maior. Precisamos dos 7 trovões. Onde estão os 7 trovões? Dentro dos 7 selos, revelado. E aí você vai ter que encontrá-los ali dentro. E o nome, o significado, Deus mudando de nome para poder dar mais poder para o povo na terra para ser raptado. Eu sei que você vai na Bíblia, toda a família no céu é chamada Jesus, toda a família na terra é chamada Jesus. Isso é no céu e na terra, toda a família é chamada Jesus. Mas o próprio Jesus diz que ele tem um novo nome.
É a família chamada de Jesus quando está no período das eras da igreja. Toda família no céu chama Jesus, toda família na terra chama Jesus. Agora, esse Jesus Cristo tem um novo nome. E ele está dizendo aqui em Apocalipse 3,12 que ele vai mostrar, revelar esse novo nome. Ele diz, e o meu novo nome. Deus acha bom ele ter um novo nome. Entende? Você já me conheceu por vários Jeová no Velho Testamento. Você já me conheceu como Jesus, Salvador. Agora eu quero que você me conheça com o meu novo nome. Que todas as vezes que você me conheceu, eu tive um nome hebraico. Exceto ali, na Babilônia e também no Egito. No Egito, José é o nome, Yosef é o nome hebraico. Mas quando ele chegou no Egito, o faraó diz aqui, nós colocamos outro nome. Você não chama José aqui, Zafenat Paneá. Então acho que é Gênesis 41, você vai ler no rodapé da Bíblia que você vê que eles mesmos já mostraram isso. Zafenat Paneá, o que quer dizer, o que significa Zafenat Paneá, Salvador do mundo. Então, este é o nosso Deus, salvou nós durante este mundo. 2 milênios, Ele nos salvou. Agora, Ele nos tirou do Egito, como Ele fez com Moisés. Ele tirou através de Moisés o povo do Egito. Mas lá na frente, Ele chamou Moisés e diz, olha, tem um anjo, eu vou mandar um anjo na vossa dianteira. É bom ler, não é? Vamos voltar lá. Vamos ler Êxodo 23, verso 20 e 21. Vai acompanhar um pouquinho, não pensei em falar em tanta coisa assim, mas hoje, né? Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tem aparelhado. Me diga que nós não estamos sendo levados para o lugar que Deus tem aparelhado. Deus prometeu nos arrebatar. Ele está nos levando para lá. Assim Ele fez com Israel. E Ele chamou Moisés e disse, eu fiz isso com vocês. Então vem cá. Guarda-te diante dele. Eis que eu vos envio um anjo. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Eis que eu vos envio o 7º anjo. Lá atrás, eis que eu vos envio um anjo. Guarda-te diante dele. Quem era esse anjo? Josué. Guarda-te diante dele. E ouve a sua voz. Agora você pensa bem, Moisés estava sendo usado por Deus e tinha que falar de um outro anjo. E ele estava sendo usado por Deus. O irmão Brana, usado por Deus no ministério da primeira e segunda etapa, que é o ministério de Moisés, que nos tirou do Egito. O ministério de Josué não nos tira do Egito. É o ministério de Moisés que nos tirou das denominações. Qualquer hora que o povo sair das denominações, eles estão saindo com esse ministério do irmão Brana na primeira e segunda etapa. Porque ele sai das denominações que tem trindade, dualidade, unicidade da forma errada. Mulher pregadora. Então ele sai de tudo isso para poder aceitar o ministério de Deus, que é a terceira puxada, a sequência do ministério do irmão Brana, que ele teve a primeira e a segunda antes dos selos, e a terceira puxada foram os selos. É exatamente ali onde você vai ser arrebatado. Dali para frente, se você ficar com a primeira e segunda etapa, não podemos subir, diz irmão Brana, primeiro selo, 35. Não podemos subir com o que temos. Gente, mas agora você tem que tomar esta sequência da mensagem do irmão Brana. A parte adicional da mensagem do irmão Brana, que é a terceira etapa. Nesta terceira etapa, você vai encontrar irmão Brana como esse anjo, como Josué. Vou te mostrar, porque é a mensagem, não tem jeito. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Falando para Moisés, fala para o povo, vocês guardam diante dele. Agora, eu digo para vocês, e para vocês da mensagem, guarda-te diante desse anjo.
Que anjo? Brana. Guarda-te diante deste anjo. Ouve a sua voz. Ouve o que irmão Brana pregou nos selos. Ouve a sua voz. E não provoques a ira. Sabe como o povo provocou a Moisés? Não crendo. Eles provocaram a Moisés, não crendo. Sabe como o povo da mensagem provoca a Brana? O anjo que Deus colocou na dianteira aqui. É não crendo, eles não crêem no que o anjo fez. Guarda-te diante dele e não provoques a ira. O povo continua provocando a ira, porque eles não crêem no que foi revelado. Aí provoca o anjo a ira, provoca a mensagem. Isto quer dizer, faz Deus cumprir a sua ira sobre o mesmo povo que Deus tirou do Egito, tirou da Assembleia, da Batista, da Católica, das denominações. Faz Deus cumprir sua Bíblia de ira sobre eles, quando não era para cumprir. Diz, não provoques a ira, não provoques o anjo a ira. Ou o anjo, Brana, não está aqui mais, mas a mensagem está aqui. Nós estamos representando o anjo na terra. Nós representamos essa mensagem na terra. Nós representamos selos, trovões, novo nome na terra. Nós somos os representantes agora. Se não tem ninguém para representar, todo mundo diz, eu sou um representante de Jesus Cristo. E eu sou um representante, além de Jesus Cristo, em Brana. Eu sou o representante do novo nome. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Olha para vocês verem, já naqueles dias a coisa estava em tipo. Se você rejeita e provoca Josué, que é o anjo, você fica sabendo que Deus não vai perdoar, quer dizer, não tem intercessão. Não adianta sangue de bodes, de cordeiros. Provocou o anjo. Deus não perdoa. Por quê? Não havia sangue que pudesse perdoar uma provocação daquela. Como não há sangue hoje para perdoar quando as pessoas dizem, Brana não revelou o sétimo selo, quando ele era o sétimo selo. Eles não viram. O segredo de toda a Bíblia é unicamente o ministério do sétimo anjo. 33 do primeiro selo, 68 da segunda tradução. Agora, guarda isto. Você precisa disso daqui. Porque não perdoará a vossa rebelião. A gente acompanha as coisas assim, que o tempo que Deus não perdoa a rebelião é quando você provoca ele não crendo no que ele fez através do anjo. Era não crendo o que Deus tinha feito através de Josué. Se você não crê e provoca a ira de Deus, então ele não perdoa a sua rebelião. Hoje ele também não vai perdoar a sua rebelião por causa do sangue, porque o sangue saiu do propiciatório. Ao abrir o sétimo selo, que era Brana, ao abrir, toda a misericórdia estava ali. Estava ali, mas o altar onde você procurava a bênção está fumegando, porque agora a misericórdia estava no sétimo selo, estava ali. Deus falou para ele, você pode fazer o que você quiser com esse casal, faça o que você quiser com ele. Ele diz, eu os perdoo. A misericórdia estava no sétimo anjo, representante do sétimo selo aqui na terra. Então, quando você provoca o anjo de Deus, Deus não perdoa a sua rebelião. Escuta, porque o meu nome está nele. Deus falou para Moisés, falou, o meu nome está nele. Se vocês provocam este anjo, o meu nome está nele. Cuidado. Eu queria te alertar por isso. O nome de Deus está no sétimo anjo. Quando você provoca Deus não crendo no que o sétimo anjo revelou, sendo que ele foi o sétimo selo, ele abriu o sétimo selo, ele era o sétimo selo, ele não podia falar, Deus nos abriu o sétimo selo, ele era o mistério do dia, ele dizia, vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Então você tem que saber onde está o nome de Deus. Deus só tem um lugar para pôr seu nome, ele pôs em Jesus, não tem outro lugar. Esse é o nome de Deus para a redenção, para a salvação, para a cura divina.
Mas nós estamos falando agora de um nome durante a época dos gentios, que eles precisam, é um povo gentil. Deus nunca manifestou aos gentios, ele manifestou a judeus e a samaritanos no tempo de Jesus, mas nunca manifestou aos gentios. Ele até falou: vocês não entram na casa dos gentios. Ele avisou os discípulos para não entrar, porque aquele dia não era dia dos gentios, era dia de judeu e samaritano, no tempo de Jesus. Mas agora, no tempo do novo nome, não é aquele tempo do judeu, nem do samaritano, é tempo do gentio. Foi por isso que o irmão Branham quis ir a Israel, e quando ele chegou em Cairo, no Egito, o Espírito Santo falou para ele: volte, lá não é seu lugar. Outra mensagem disse: não é hora, volte. E o irmão Branham, como um profeta, obedeceu a Deus, simplesmente voltou. Muita gente ficou triste com o irmão Branham, mas o irmão Branham disse: Deus mandou eu voltar. E quando Deus fala, você tem que obedecer. Se esse anjo fala, eu tenho que obedecer. Quando Deus falou, esse anjo obedeceu. Amém? Aleluia. É só para simplesmente fortalecer mais um pouquinho o que nós já cremos, isso daqui. O que significa HM. Bom, estamos aqui no 58 da era de Pérgamo. Irmão Branham fala assim: agora permaneçamos como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. Ora, Josué significa Jeová Salvador. Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. Então, ele já está clareando isso para nós. Josué significa Jeová Salvador. Então, vocês têm que saber o nome de Deus. O meu nome está nele. Como ele chama? Josué. Eu mando um anjo para vocês, e vocês ouvem e guardam diante dele, e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque o meu nome está nele. Agora, o nome de Deus estava no anjo. Por isso que, quando o nome de Deus foi posto em Josué, ele tinha até que mudar de nome, porque o nome dele era Oséias. Está escrito aqui, nós temos, eu creio que eu tenho mais fácil aqui para mostrar para você, em Números 13, verso 16. Oséias, o nome dele. Oséias não tem nome de Deus. Então, o meu nome está nele. Aí teve que colocar Josué. Ou o homem chamava Oséias. Não, o meu nome está nele. Oséias quer dizer salvação. Mas Deus não vem te buscar só com salvação. O nome tem um significado. Então tinha que ser Jeová é salvação. É exatamente Josué. Josué, que quer dizer Jeová é salvação. Amém? É o que nós temos aqui, o Jeová Salvador. E ele representa o líder do último dia. Quer dizer, Josué representa Branham. Ali estava o nome de Deus naquele dia, porque Deus diz: o meu nome está nele. Agora, Apocalipse diz: eu vou revelar para vocês o meu novo nome. É dentro das eras da igreja, gente. As eras gentias, você pode ver que a promessa de um novo nome, 2:17 e 3:12 de Apocalipse, está dentro das 7 eras dos gentios. E é nesse tempo que Deus diz que ia revelar para nós o seu novo nome. E aqui o irmão Branham vem falando, o irmão Branham, ao mesmo tempo, deixa claro, mas para quem não tem revelação, obscurece. Mas ele deixa claro, ele deixa. Nisso aqui, na era de Pérgamo, já deu para mim entender que o nome de Josué foi mudado, porque era Oséias, passou para Josué, que quer dizer Jeová Salvador. Não podia ser só Oséias, o Salvador está aí, o Salvador, não. Quem é o Salvador? Oséias. Então qual o nome dele?
Vamos pôr o nome dele agora. Vamos mudar o nome dele. Se ele que é o Salvador, meu nome está nele, então é Josué. Quer dizer, Deus é Salvador, Jeová é Salvador. Aqui você vai encontrar a revelação do nome de Deus em Brana. Amém? O nome de Deus em Brana. Porque aqui está o HM. O que significa HAM? Tem que se guardar sempre isso. O que significa HAM? Estamos caminhando aqui até chegar no lugar onde... Eu já devia ter lido isso no início, né? Mas eu estou mostrando para vocês onde Deus prometeu que ele ia mudar. Agora, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, filhos de Israel, não sois consumidos. Agora, esse mesmo Deus diz que ele tem um novo nome. Então ele vai mudar de nome. É o mesmo Deus. Ele, a essência de Deus, nunca muda. É o mesmo. Ele muda o nome. O meu nome está nele. Como Deus chamava então? Se o nome de Deus estava no anjo, como Deus chamava lá no tempo de Moisés? Josué. O meu nome está nele. Foi mudar de Oséias para Josué. Porque o nome de Deus estava no anjo. Agora, o nome de Deus está no 7º anjo. O nome de Deus não está no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º anjo. Não, o nome de Deus está no 7º anjo. Por isso você vai ver que o nome de Deus, como Salvador, tinha que se revelar em Jesus Cristo. E o anjo fez sombra sobre Maria e falou para ela, o nome dele será Jesus, ou Yeshua, que é o nome hebraico, porque salvará o seu povo de seus pecados. Isso é o nome de salvação. Mas esse mesmo Jesus vem e diz que tem um novo nome, e tem alguém que vai crer nele, aquele. Jesus nunca disse no plural, aqueles que crerem em mim farão. Não, aquele, São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então, aquele foi Brana, aquele que crê em mim, veio um homem e creu, e fez o que Jesus fez, e maiores obras fez, porque Jesus pegou a criação e multiplicou. Brana, onde não tinha nada, criou. Isso é obras maiores. Obras maiores é o que Jesus, Deus em Jesus não podia fazer, e Jesus em Brana podia fazer. É isso que a pessoa tem que entender. Deus simplesmente vem e muda o nome dele, porque ele está num outro homem. Deus não está na terra, através desse monte de homens que nós vemos. Deus veio na terra num homem. Entende? Deus foi um homem. Lá atrás foi um homem, Jesus, e agora a manifestação bíblica dele em São Lucas, capítulo 17, verso 26 a 30, nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Então seria os dias dos gentios. O próprio Deus teria que estar na terra, não num judeu, mas num gentil. Aí ele veio num gentil, para poder mostrar o seu novo nome. Qual o nome? O que fará esse nome? O que faz esse nome agora? Muito bem, deixa eu só mostrar para você a mudança. 244, a união invisível da noiva. Vocês conhecem isso. Sempre vem diferente. O fez no tempo de Noé, o fez no tempo de Moisés, o fez no tempo de Cristo, o fez no tempo de João, o fez no tempo dos discípulos, o fez no tempo de Wesley, o fez no tempo de Lutero, o fez no tempo dos pentecostais, e assim o fez de novo. Não muda seu modelo, sempre vem da mesma coisa, na mesma coisa. Só reformadores, através das 6 eras, até a 7ª em Revelações, que é Apocalipse 10, dizia que nesta hora mudaria, e o mudou. Apocalipse 10, nesta hora é que ele mudaria seu nome, e o mudou. Está aqui, ó. Me diga que é outra coisa. Ele fez a mesma coisa através dos homens lá atrás, Noé, Moisés, e veio fazendo a mesma coisa, mas ele diz aqui que ele ia mudar.
Ele diz, em Revelações 10, dizia que nesta hora mudaria. E o mudou. Amém? Estou lendo aqui 244, a união invisível da noiva. Você deve guardar muito bem isto. Outra coisa que nós temos passado por isso, mas vamos repassar. Isso é coisa boa. 45, Abraão restaurado. Abraão, quando finalmente ele venceu, lhe foi tirado o nome de Abrão. Disse, você não será mais chamado de Abrão, mas será chamado Abraão. Lhe deu parte de seu nome. Passou o seu nome para Elohim e HM, Elohim e Abraham, é o tradutor. Elohim, em outras palavras, eu sou o pai de todas as coisas. Por quê? Eu sou Elohim. Elohim não é o pai das nações. Elohim é o pai de todas as coisas. Vem? E eu te faço o pai das nações. Então, eu mudei e te dou parte do meu nome. Olha, eu mudei e te dou parte do meu nome, pai das nações. H-A-M. Elohim, H-I-M, Abraão. Esta é uma boa sentença. Você já pensou nisto? E ele não revela, só diz assim, ó, um grande evangelista hoje chamado Graham. Graham, R-A-H-A-M, 6. Billy Graham. Pense nisto, como Deus em sua misericórdia, como ele já sabia e as coisas que ele faz. Amém. Bom, ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Lembra, eu vou mandar um anjo na vossa frente. E você deve ouvir esse anjo, atender esse anjo, não provocar a ira desse anjo. É o tempo desses anjos que quando provoca a ira, não tem sangue que cubra uma provocação, uma ignorância do povo. Não tem sangue. No tempo de Josué havia sangue. O sangue de bode estava ali, o sangue de ovelha, de touros estava ali, mas Deus avisou: se vocês falarem contra esse anjo, não tem sangue, porque não vai perdoar. E para não perdoar a rebelião, tem que não ter sangue, ou aquele sangue não pode funcionar naquele tempo. Mas estava funcionando o sangue. Mas se você provocar o anjo que eu mando agora, você não crê nele, você fica brincando de igreja, acostumado com igreja. Tem gente que acostuma com a igreja, só vai na igreja, mas não muda de vida, só vai na igreja. Você crê na revelação total da palavra? Eu acho que ainda está faltando. Isso é porque você provoca o anjo da revelação. Deus vem e revela, e você provoca o anjo e diz: não, ele não revelou isso, quando a própria mensagem diz que foi revelado. A própria mensagem mostra que foi revelado. Irmão Brana mostra isto. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Quando Jesus veio, o sétimo anjo estava ali na terra, naquele tempo, no tempo da sua vinda. Foi no tempo que ele veio, não para arrebatar, mas para cumprir São Lucas 17, 26 a 30. Ele veio para poder revelar a palavra, Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí ele veio, ele desceu do céu como anjo forte em Apocalipse 10. Mas quando ele desceu, Apocalipse 10 diz que mudaria, e o mudou. Mudaria como? De Jesus para Brana. E o mudou. Aí vem
aquelas perguntas: por que vocês continuam falando então o nome de Jesus Cristo? Porque nós sabemos como expressar o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que estamos ainda num período que não foi arrebatado. Ninguém foi arrebatado, ele não subimos ainda. Então, dentro desse período, se batiza no nome do Senhor Jesus Cristo. Não muda o batismo. Revelações 10 que mudou. Mudou o quê? O que eu não sabia, fiquei sabendo. Mas o batismo eu já sabia. Então eu continuo com o batismo. Eu continuo com a ordem da igreja. Aquilo que eu já sabia, em nome de Jesus Cristo. Mas o que eu não sabia, então Apocalipse 10 veio e mudou. Está aqui. Ele disse que mudaria e o mudou. 244. A união invisível da noiva. Então eu vejo estas coisas assim. Ali você encontra fé para rapto. Essas mensagens é de fé para rapto. O que eu preciso de cura, Jesus já me deu. Não é Brana que vai me dar, não. Jesus já me deu. Você tem que posicionar as coisas. Mas fé para o rapto, Jesus disse que não podia dar. Fé para o rapto. Jesus disse: vai vir aquele que crê em mim fará as obras maiores do que eu faço. Ele estava dizendo: vai vir um que vai dar uma fé de rapto. Eu te dou uma fé de cura. Eu te salvo. Mas você vai precisar, depois de tudo isso, de algo para te arrebatar. No dia que você viver, manifestar esse anjo, não provoques a ira. Creia nele. Aceite-o. Amém? E o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Olha, ele era Jeová Deus na carne brana. Aquele mesmo Deus nunca morre. Ele é simplesmente real. A coisa é, o povo não o reconhece. Esse que é o problema do povo. O povo não o reconhece. Então, você tem que ver que o novo nome de Deus está no sétimo anjo. O novo nome de Cristo está no sétimo anjo. Assim como o nome de Deus estava no anjo que guiou Israel até a terra prometida. Moisés não pôde levar o povo até a terra prometida. Primeira e segunda etapa não pode levar ninguém até a terra prometida. Você diz: mas nós temos batismo com o Espírito Santo. Irmão Brana diz que a terra que mana leite e mel é que é o batismo do Espírito Santo. E se o povo da mensagem ainda está na primeira e segunda etapa, não chegou ao batismo do Espírito Santo. É por isso que cumpre Laodiceia 38, este anjo de Apocalipse 10, o que ele vai fazer? Ele vai revelar os mistérios dos 7 trovões, os quais são as revelações contidas, quer dizer, escondidas ali dentro dos 7 selos. São estes mistérios, verdades, revelados divinamente, que, se você não aceitar isso, não tem jeito mais, que converterão os corações dos filhos aos pais. São esses mistérios, verdades, revelados divinamente. Foi revelado? Foi. Divinamente? Foi Deus que revelou. Deus Brana. Foi Deus quem revelou. Deus estava num homem aqui entre os gentios. Você tem que aceitar isso. Você fala dos judeus ter ignorado o Messias. Você tem que entender que conforme você ignora Brana, tinha razão do judeu ignorar o Messias. Porque o Messias era um homem. E o judeu pensava que o Messias, ao chegar, ele seria Deus mesmo. Seria Deus, não podia estar aliado com ninguém, e seria Deus, e cumpriria a lei de Moisés. Ele diz: não, eu sou Deus, mas eu sou homem. Ele era Deus, mas era homem, e não podia cumprir a lei de Moisés. Ele tinha: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele sempre veio assim, Deus em suas manifestações. Como não pode receber hoje, quando você, gentil, não recebe o que Deus mandou hoje, um profeta, o anjo, que Deus pôs até o nome nele. O nome está nele, meu nome está nele. E esse é o significado. O que é HM? O que HM significa? Vamos ler agora para me encerrar. Deixei para o final essa hoje.
consegui, hein? Deixei para o final. Muito bem. Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. O mesmo na geração de Adão, o mesmo na geração de Noé, o mesmo na geração de Moisés, o mesmo na geração de Cristo, do Calvário para cá, e o mesmo na geração de Brana. Deus é identificado o mesmo em todas as gerações. Ele é o mesmo. É Ele que estava fazendo esses milagres num homem. Deus na terra sempre precisa de um homem para Ele poder falar, para Ele poder manifestar. É por isso que o irmão Brana diz na mensagem, vê lá dentro, Deus não tem outras mãos senão as minhas e as suas. Ele podia ter dito assim, Deus não tem outras mãos senão as minhas. Mas Ele não podia, porque o mistério ficava revelado. Entende? Ele diz as minhas e as suas. Por quê? Porque tem os dois lados. É que Ele no dia era Deus e hoje a esposa de Cristo é Deus na terra. Através do quíntuplo de Efésios, pastores, apóstolos, evangelistas e que receberam esta revelação e que entregam esta revelação para o povo. É Deus outra vez na terra. Então aqui está, 198, Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. Agora, essa mensagem traduzida pela voz de Deus. Muito bom, o povo da voz de Deus agora deve crer. Agora, aqui estava Abraão. Seu nome tinha sido mudado de Abrão para Abraão, o que significava pai de nações. E ele não poderia ter um bebê enquanto seu nome fosse Abrão. Ele não poderia ter um bebê enquanto não mudasse de nome. Tinha que ser mudado para Abraão. Isso é na nossa língua. Deus veio até lá nos Estados Unidos, porque é Abraão, é para dar tudo certo. Porque se já pensou mesmo se o irmão Brana fosse um brasileiro aqui, pregando para nós aqui, ele tinha que mostrar essas coisas como eu mostro. Aí, irmãos, aqui na nossa está Abraão, mas não é Abraão. O nome é Abraão. Você entende? O nome é Abraão. A tradução aqui é Abraão, mas como nós temos a nossa língua, então vai Abraão. Mas não faz sentido para HM. Você tem que entender isso, não faz sentido. Deus veio numa terra que até o nome faz sentido. O William faz sentido lá. E HM faz sentido. Então aqui, o irmão Brana dizendo, tinha de ser mudado para Abraão, porque HM significa pai de nações. Agora note, pai às nações. E você sabe muito bem que não é o nome Jesus que é pai das nações, nem Yeshua que é pai das nações. Pai de nações quer dizer pai dos gentios. Gente, Deus manifestou aos judeus, usou um nome judeu. Os judeus não receberam, mas ele veio, nós recebemos, os samaritanos receberam, e ele prometeu, mas nos últimos dias eu vou voltar outra vez, eu vou vir em Revelações 10, eu vou mudar o nome. Revelações 10 diz que mudaria, e o mudou. Quando ele chega aqui, então agora o que ele chama, esse Jesus que veio salvando, curando, operando por todas essas eras, como ele chama, esse Jeová que veio operando, salvando e desbaratando nações durante todo o Velho Testamento, como ele chama, Jesus. Esse Jesus que vem agora do Novo Testamento, salvando o povo, revelando o povo e trazendo a luz do 7º selo, como ele chama, Brana. É simples, ele prometeu que mudaria em Revelações 10 e o mudou. É isso daqui. O que significa HAM? Pai de nações. Então é o novo nome que é pai de nações. Por quê? Porque não é pai de judeus, é pai de gentios. Aqui agora é pai dos gentios. Nações quer dizer gentios. Gente. Povos. Quando você lê isso na Bíblia, nações, povos, gente, quer dizer gentios. E aqui, o pai dos gentios foi Brana. Isso é que significa HM,
Pai dos gentios. É isso que te dá fé de rápido. É aí, é nessa ligação tão tremenda da Bíblia, que vem com o nome de salvação para o nome de revelação. Ele te salva, te revela e te leva ao céu. Ele não te salva e te leva ao céu. Agora não, nessa última era, você viveu para essa última era, você precisa de tudo desta última era que Deus está fazendo. Ele te salvou em nome de Jesus Cristo, Ele te revelou no novo nome Brana, HM, Ele te revelou porque esse é um nome dado às nações, é o nome de Deus para as nações, é o nome de Deus para os gentios. Os judeus rejeitaram, e eu estou te garantindo que os gentios também estão rejeitando. Os judeus rejeitaram o nome Jesus de salvação. Os gentios estão rejeitando o nome de Brana para revelação. O que você diz que significa Brana, irmão? Lembra? O nome Brana, você disse, o William tem aqui, protetor absoluto. Mas não quer dizer só por isso não, quer dizer por causa da mensagem. Hein? Sublime é o Pai. Bom, é um bom significado, mas eu tenho o significado do irmão Brana aqui na mensagem. HM, o que significa? Pai de nações. Pai dos gentios. Sabe o que Brana é? Isso é pai de americano, pai de brasileiro. E assim por diante. Vai colocando as outras nações aí, tudo gentias. Pai de alemão, certo? Pai dos uruguaios, dos argentinos, pai das nações. Diz os gentios, não, nós ficamos com o nome Jesus. Muito bem, fique com ele, não tem problema. Jesus também veio e mostrou que ele era o nome do Pai. Eles diziam, não, nós ficamos com Moisés. Era nome também. Era o nome, é o que significava. Moisés tirado da água. Nós ficamos com Moisés. Moisés que nos deu a lei. Não, mas agora Deus mudou o nome. Agora é o Filho, é Jesus. O judeu diz, não, e nós não queremos Yeshua. Nós queremos Moisés. Agora, vem entre os gentios, ele diz, nós não queremos Brana, nós queremos Jesus. Sempre é assim. E Deus, em cada 2000 anos, ele veio e fez um trabalho desse. Você pode ver que no tempo de Moisés, foi exatamente aquele 2 milênios que tinha vencido o dilúvio, entrou Moisés, e aí vem Moisés mostrando um nome de Deus em Josué. Que Deus falou para ele, meu nome está nesse anjo, Josué. Agora vem Deus em Mateus 1, 22, 23 e diz, o nome dele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Foi uma mudança, mudou de Josué, agora é Jesus. E o significado é o mesmo, Jeová Salvador. O irmão Brando diz que Jesus e Josué têm o mesmo significado, Jeová Salvador. E agora vem no último dia, Apocalipse 10, ele diz, e Revelações 10, ele diz que mudaria, e o mudou. Amém? Meus irmãos, eu não posso dar mais luz. Eu estou falando coisas que para a gente que não entende nada, só entende de cura, isso aqui é loucura. Eles entendem de cura, isso é loucura. Agora, isso aqui é para quem pelo menos examina a Bíblia, examina a mensagem, olha nas promessas, vê o que Deus fez, que Deus mandou um profeta, que Deus veio em carne, e se Deus veio em carne, como ele chamou? Se Deus estava em carne em William Branham, como Deus chamava? Deus estava em carne. HM, Pai das nações. Aí está o Pai dos gentios, o Pai da igreja, que vai ser raptada, mas não vai ser todos os gentios raptados. Ele prometeu tirar um povo dentre os gentios para o seu nome. Aí, para me encerrar, um povo dentre os gentios para o seu nome. Agora, se é um povo dentre os gentios para o seu nome, ele tem que ter o seu nome gentil também agora.
É por isso que Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, o irmão Branham diz: um gentil levaria o seu nome. O carneiro. Como foi o carneiro? O gentil carneiro, que nasceu no mesmo tempo que Jesus nasceu. Jesus nasceu em abril, Branham nasceu em abril. Jesus era o carneiro, Branham era o carneiro. E aqui, o mesmo. Era Deus mudando apenas o nome para poder operar uma fé de arrebatamento. Olha, quando Deus mudou o nome que eles conheciam, Jeová Jireh, Jeová Rafá e assim por diante, Jeová Shalom, eles conheciam tudo isso aí, velho. Jeová Jesus. Agora é Jesus mesmo, é um homem. Eles disseram: não aceitamos isso não. Nós queremos Moisés, o Senhor que sara. Agora esse daí não, mas era para crer, porque a salvação estava ali. Agora era para crer em Branham, os gentios, porque a revelação está aqui. A revelação, a salvação, eu já fui salvo, você já foi salvo. Não discute salvação, eu não estou aqui discutindo a salvação em nome de Branham, eu não. A salvação em nome de Jesus Cristo. Eu não discuto batismo em nome de Jesus Cristo. Eu não discuto, isso é verdade, isso é Bíblia. Agora, fé para rapto em novo nome. Fé para rapto é HAM, o que significa Pai das Nações. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por podermos falar essas coisas. Obrigado por podermos expressar o que nós vemos, o que nós cremos, e ajuda cada pessoa, Senhor, que seja abençoada com a palavra, porque a bênção de cada um de nós é quando cremos na palavra. Se ouvimos essa voz, se não provocamos o anjo à ira, que hoje esse anjo está aqui outra vez, que o nome de Deus está nele, o nome de Deus, HM, está neste anjo. Não provoques a ira, você deve crer. Eu venho crendo nessa mensagem, eu venho crendo na revelação dos selos, eu venho crendo na terceira puxada, eu venho crendo nos 7 trovões revelado dentro dos selos, eu venho crendo que a terceira etapa está interpretada pelo próprio profeta do dia. Obrigado, Senhor, por essa luz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Andava nesse mundo de pecado e dor, e nas tradições, mas Cristo me libertou. Comprou-me com teu sangue que na cruz verteu, e no livro da vida meu nome escreveu. Uma pedrinha branca quem de Cristo recebeu, o nome que está nela revelou o anjo de Deus. E se no HM Deus te encontrar nesta família brana, vamos para o lar. O trono ensanguentado o Cordeiro já deixou, onde a fumaça e fogo foi o que ali ficou. Eis que o leão da tribo de Judá venceu, rompeu os 7 selos e do céu desceu. Foi um sinal eterno que ao profeta Deus lhe deu, nos picos, no cartório, na parede escreveu. E nessa matemática o 3 é conclusão, se torna verdadeiro, 7 é perfeição. Se torna verdadeiro, 7 é perfeição.